Agora a gente conversa com o Dr. Leandro Teles, um papo sempre ótimo pra gente viver melhor, né? Tudo bom, doutor? Tudo bem, Feliz gente. ano pra você, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigada pela presença. Vamos falar sobre sono. Como é bom dormir, né? Dormir é bom demais, mas tem gente que não dorme tão bem e aí acaba não descansando e os efeitos para o cérebro, as consequências são terríveis, né, doutor? O sono é um dos alicerces aí da qualidade de vida, né? Ao lado da atividade física, boa alimentação, controle do estresse, aí vem o sono. Tá. Então é uma coisa muito importante. Dormir bem é uma obrigação. Então esse Então não ano, adianta só dormir, tem que dormir direito. tem que dormir direito, tem que dormir de verdade. Então a gente passa 1/3 da vida dormindo, né? Eu tenho tempo. 34 anos, passei 11 anos dormindo. Alguém que vive até os 70, 75 anos, fica 20, 25 anos dormindo. E a gente não dá atenção, né? A sociedade é muito capitalista, muita pressão, parece que dormir é um luxo, né? Mas dormir é uma obrigação. Quem quer ter saúde no dia seguinte, no mês seguinte e no resto da vida, tem que se comprometer com o sono. Com sono de qualidade, com o sono correto. Tá. Daqui a pouco a gente fala também sobre fases do sono, pra gente entender um pouquinho a importância de completar esses ciclos do sono pra conseguir se restabelecer durante a noite, né? Mas antes, vamos pros mitos e verdades? Vamos lá. Vamos lá? Dormir bem significa dormir 8 horas por noite. Isso é um grande mito, na verdade, né? A duração ela é um parâmetro importante, mas não é o único. O sono não é só duração, ele é qualidade. Tá. E você falou uma coisa importante, estrutura. A gente tem 5 fases do sono, fase 1, 2, 3, 4. 3 e 4 é sono profundo, 1 e 2 sono superficial. E a fase REM, que é a fase dos sonhos. Tá. A gente repete essas 5 fases umas 4, 5 vezes por noite. Cada um tem uma necessidade de sono. Tem pessoas que ficam bem com 6, 7 horas, outros demandam 9, 10 horas. Agora tem gente que dorme 8 horas, 9 horas e acordam mal, porque dormiu com pouca qualidade. Dormiu em fases muito superficiais, ou o sono foi picado. O sono tem que ser em bloco. É importante que você acorde bem, emocionalmente, não estressado, mal-humorado, sem fadiga física e mental. Então, se você estiver mal durante o dia, olhe para o seu sono. Tá. É bem possível que você ache que tenha dormido e não tenha dormido adequadamente. Então, esse tempo, ele é mais uma aproximação. Para um adulto normal, de 6 a 10 horas, mas o mais importante é a qualidade e o despertar adequado. O sono tem que ser reparador. Então essa questão das 8 horas é mito, porque cada pessoa tem uma necessidade individual de sono. Isso. E não só, você não tem que preencher só a duração, você tem que preencher os outros parâmetros, que é em bloco e tá bem. E esse Por bloco exemplo, dura uma criança dorme, um recém-nascido dorme 18 horas, Dorme, 20 horas. igual gatinho. Uma gestante precisa dormir 9, 10 horas. Um adolescente, quem tem adolescente em casa, dorme 9, 10 horas. Eles dormem pra Juju também. O idoso é bifásico, ele acorda muito cedo, dorme menos à noite e às vezes depois dorme um pouquinho depois do almoço. É um sono bifásico. Então, mesmo você, em vários momentos da sua vida, tem necessidades diferentes de sono. Que dirá pessoas diferentes. Claro. Tem pessoas que precisam de um sono mais longo e tem pessoas que precisam de um sono mais curto. O mais importante é que ele tem que ser reparador. Mesmo que dure 6 horas, ou 7, ou 10, ele tem que preencher o papel dele. Essas 5 fases do sono, a duração, o total dessas 5 fases, também varia de pessoa para pessoa ou normalmente dura X horas? Ela varia. Um período do sono de fase 1 à fase 5 demora mais ou menos 90 minutos. E a gente repete isso umas 5 vezes. Tá. Por isso que na conta dá mais ou menos umas 7, 8 horas para você preencher essas 5 fases. Mas varia. Por exemplo, na segunda metade da noite, você tem mais sono REM, que é fase de sonhos. Então você sonha mais na segunda metade da noite. Tá. E é importante que o cérebro passe por todas as fases. Por isso que aquela pessoa que tem o sono muito superficial pode dormir muito e descansar pouco. Então é importante que você aprofunde o sono. Todo mundo que tem sono leve tá dormindo mal? Porque tem gente que você faz um barulhinho no quarto, a pessoa já acorda, né? Mãe é muito Só quem assim. dorme profundo que tá descansando bem ou não? O sono também? profundo ele é muito importante, mas tem pessoas que dormem meio superficial, parece que estão sempre prestando atenção no ambiente, mas que dormem bem também. Então tem que perguntar para a pessoa quando ela acorda, você tá bem? Você tá ficando com sono de dia? Porque se a pessoa estiver fadigado de dia, desatento, cansado, com dor muscular, é sinal que dormiu mal. Dormiu mal. Então, cada um é de um jeito. Esse é um parâmetro, então. Mãe é Você tá muito bem. assim, quando a mulher engravida, ela passa a ter um sono mais superficial. Um pequeno barulho, parece que ela não muda esse padrão, ela passa a despertar com mais facilidade. É verdade. Isso é sinal de que está um pouco superficial o seu sono. Tá. Se tiver repercutido de dia, tem que procurar o médico. Tá bom. Vamos ver o próximo, então? Bora. Dormir pouco leva a problemas de saúde a longo prazo. Verdade. Leva problemas a curto prazo. Dormiu mal, no dia seguinte você já está desatento, com dor, com tontura. Você faz escolhas ruins, o seu humor está ruim. Agora, a médio e longo prazo, a sua imunidade cai.
Você pode ter um risco maior de hipertensão, distúrbios do colesterol. Porque você que dormindo mal à noite, você acaba tendo que liberar mais cortisol de dia, que é o hormônio do estresse. Você acaba tendo que liberar mais adrenalina. Então você envelhece mais rápido, quem dorme pouco, engorda mais, o risco de obesidade é maior. O risco de doenças como câncer, infarto do miocárdio, AVC, aumenta a longo prazo. Então é um péssimo negócio você abdicar do seu sono. Porque tem dois tipos de pessoas que dormem mal. Aquelas que têm insônia, que não conseguem dormir, mesmo que tentem, e aquelas que não se dedicam ao sono. E essa é a maioria. A gente dorme tarde, acorda cedo, e ao longo do tempo nosso organismo vai tendo que se ajustar, né? E já dorme preocupado, pensando no que tem que fazer no dia seguinte, desliga o celular um segundo, né, antes de dormir, né? Tá com o telefone ali do lado, no criado mudo muitas vezes, né? Isso tudo é não se preocupar com o sono. Tudo isso é não se dedicar ao sono. Não se dedicar ao sono. Dormir tarde, não cuidar do seu ambiente de sono, como é que está o colchão, o travesseiro, o ambiente, controle de temperatura, o controle de som, né? Então a gente acaba às vezes deixando isso meio que ao bel prazer, sem nos preocupar, sem investir nisso. E aí você acaba pagando o preço a médio e longo prazo, rifando parte da saúde. Aí surgem doenças clínicas. Agora é interessante que também doenças clínicas pioram o sono. Quem fica gordinho, dorme pior. Quem tem refluxo, dorme mal. Quem tem alteração de próstata, dorme mal. Alérgica, dorme mal. Gente que é alérgica. É um ciclo vicioso, onde o sono piora a condição clínica e a condição clínica piora o sono. E aí precisa se cuidar para conseguir dormir bem, né? Exatamente. Doenças neurológicas também podem acontecer, Parkinson, Alzheimer, essas coisas? Essa pergunta é muito boa e alguns estudos, não definitivos, mas mostram uma tendência de quem passa longos períodos de insônia, dormindo mal durante longas décadas, tem um risco maior de doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, AVC, sem dúvida, porque quem dorme mal tem mais obesidade, hipertensão, mais aterosclerose, então aumenta o risco de doenças neurológicas, sim. Também envelhece a pele, dá olheira, a pele fica mais envelhecida. Então, dormir mal é você rifar parte da sua saúde e diminuir sua longevidade. E falando em cuidar do ambiente do sono, ou cuidar do ambiente que a gente vive de uma forma geral, eu estava ouvindo no rádio essa semana uma notícia muito preocupante para quem mora em ambientes ruidosos. Diz que viver um estudo, né, mostrando que viver em ambientes ruidosos também pode contribuir para o aparecimento de Alzheimer no futuro. É verdade, doutor? Na verdade, a gente imagina que parte de Alzheimer, parte do desenvolvimento do Alzheimer seja por alguns estressores mal regulados. Esses estudos são meio observacionais. Falta ainda outros para mostrar qual é a razão fisiopatológica. Mas viver uma vida estressada, a baixa escolaridade, má alimentação, pouca atividade física, então a qualidade de vida ruim te coloca em risco de algumas doenças como o Alzheimer. Agora, para o sono, isso é fundamental. O barulho piora muito o sono. E a gente mora em metrópoles, né? Às vezes, vale a pena investir numa janela anti-ruído ou escolher um lugar tranquilo para dormir. Isso vale também para a temperatura, para a iluminação, para o tipo de colchão. Às vezes a pessoa tem uma excelente televisão e tem um péssimo colchão. Colchão que tem 30 anos. Então falta, às vezes, investimento e direcionamento para uma coisa que você faz durante 1/3 da vida, que é dormir. Tem muita gente que mora perto dos famosos pancadões e não consegue dormir, passa a madrugada inteira tentando, né? Lugares que tem muito trânsito, tem muita buzina. Então, e vale a pena a gente reclamar, porque onde eu morava antes, tinha vários depósitos, barracões, e o pessoal ficava manobrando o caminhão a madrugada inteira. O prédio fez um abaixo-assinado, parecia que eu estava do lado de um porto. Era subir o tempo inteiro. Era uma loucura. Aí ninguém conseguia dormir. Fizemos uma reclamação diante da prefeitura e aí eles conseguiram fazer com que eles mudassem o horário de atividade. Então, essa é uma postura de comprometimento com a sua saúde. Agora, dentro de casa também tem ruído. Tem gente, por exemplo, que dorme com a TV ligada, fazendo barulho. Às vezes o marido ronca e não quer tratar o ronco, aí a mulher desenvolve uma insônia pelo barulho do marido, do ronco do marido. Então é importante você se dedicar ao seu ambiente, sim. Vamos para as perguntas agora do pessoal. Tenho certeza que tem muita dúvida em cima desse assunto do sono. Sem dúvida. Tá cheio de gente que dorme mal, a gente não imagina, mas conversando assim numa rodinha de amigos, você encontra um que acorda 3, 4 vezes para ir ao banheiro, fazer xixi durante a noite, outro que não dorme bem, como você falou, porque o marido ronca. É muito mais comum do que a gente imagina. Vamos ver? Elcio Fernandes. Meu pai tem 59 anos e passa o dia inteiro com sono. É impressionante, ele encosta e dorme. O mais estranho é que ele dorme a noite inteira, mais de 8 horas. Tenho percebido que ele tem roncado muito ultimamente. Será que falta alguma vitamina?
Essa pergunta é interessante. Uma pessoa que parece que dormiu 8 horas, mas de dia continua sonolento. Então tem que olhar o sono. Ela colocou, é um senhor de 59 anos. Uma possibilidade para ele é que ele tenha desenvolvido uma apneia do sono, por exemplo. Ele ronca, de vez em quando ele deve parar de respirar e ter alguns micro despertares. Ele acorda sem perceber. Então o sono dele, ele tem uma duração adequada, mas uma arquitetura totalmente inadequada. Então, lógico que ele mereceria aí uma avaliação melhor. Tem um exame importante que ele pode fazer, que é a polissonografia. Se ele tiver mais de 6 apneias por hora, ele tem diagnóstico. Hoje em dia, no Brasil, 1/3 dos homens tem apneia do sono. Principalmente aquele mais gordinho, com o pescoço mais curto, ou que bebe antes de dormir, né? Então, ele induz um sono de má qualidade e pode ter apneia. Então, a apneia do sono é uma das causas de sonolência diurna ou até de doenças clínicas, como hipertensão, diabetes descompensado durante o dia. Tá provado, ou tem como provar que a pessoa que ronca está sempre na fase superficial do sono? Ela chega na fase profunda, será, a pessoa que ronca? Pode eventualmente chegar. O ronco é uma coisa importante, porque muita gente acha que o ronco é sinal de que a pessoa dormiu bem. Mas o ronco é sinal que a pessoa dormiu mal. O ronco, ele é um estridor, é a dificuldade do ar em passar. Então, você olha alguém roncando e fala, nossa, como tá dormindo bem. Olha, tá dormindo profundamente. Tá dormindo mal. Beleza. E para algumas pessoas pode fechar a via aérea e aí a pessoa acorda. Então, o ronco, ele é um sinal de patologia. Tem que buscar um otorrino e ver. Principalmente se for um ronco muito frequente, muito alto. Roncar de vez em quando tá muito cansado, quando tá de barriga para cima, ou quando bebeu um pouquinho a mais, isso é natural. Agora, roncar insistentemente, principalmente se tiver com sonolência diurna, é sinal que você tem que buscar ajuda médica. E é um problema realmente dormir ao lado de uma pessoa que ronca, né? Porque sofre quem tá roncando e sofre quem tá do lado, né? Sofre os dois. Sofre ele porque dormiu mal, mesmo que não tenha acordado, e quem tá do lado vai ter o ruído. Isso, quem dorme perto de alguém que ronca sabe o quão terrível é. Tem aquelas artimanhas que as pessoas fazem muitas vezes, fazer aquele toque-toque na parede, na cama, pra pessoa dar aquela acordadinha, mas você tá interrompendo o sono dela também, né? Tá atrapalhando, mas você viu, você bate, a pessoa superficializa e aí para de roncar, porque ela fica mais consciente. Tá certo. Vamos lá para a próxima pergunta. Laura Lima está querendo saber o seguinte: é verdade que tomar café à noite piora o sono? Isso é verdade. Então, para pessoas muito sensíveis, que têm tendência à insônia, porque cada um tem uma genética. Tem pessoas que já são geneticamente mais predispostos à insônia. Pessoas mais ansiosas, pessoas com depressão, mulheres na menopausa, mulheres de modo geral têm mais insônia que homem. Então, o café, ela colocou o café, mas eu colocaria como a cafeína. Qualquer estimulante. Chá preto, chá mate, chimarrão, refrigerantes à base de cola, termogênico, pré-treinos, tudo que você fizer consumo que vai estimular o seu cérebro, energéticos, tudo que tiver cafeína ou outro estimulante, inclusive a nicotina do cigarro, pode atrapalhar o seu sono. Agora, não é uma regra para todo mundo. Tem gente que toma café e vai dormir. Mas para quem é sensível, tomou café depois das 4, 5 da tarde, vai atrapalhar o sono à noite. Então, à noite é melhor uma dieta mais leve, mais tranquila, que facilite a digestão e que evite alimentos estimulantes como as que tem cafeína. Comer comida pesada pouco antes de dormir também pode atrapalhar o sono. Pode atrapalhar, porque você vai ter a digestão, quem tem refluxo, na hora que desce vai ter refluxo, a digestão alterada pode deixar o seu sono mais agitado, com mais pesadelos e despertares. Então, dieta com menos quantidade, mais leve e sem estimulantes. Tá. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? Bora. Rita Loureiro. Eu tenho insônia desde a menopausa. Ela está atualmente com 60 anos. Nessa época, comecei a ter ondas de calor, sintomas depressivos e dificuldades em iniciar o sono. Passei a usar medicamento tarja preta desde então. Será que um dia eu consigo me livrar do medicamento? A Rita colocou uma história muito comum. Então, ela entrou na menopausa e começou a ter um quadro de alteração de humor, ondas de calor, a gente chama isso de menopausa sintomática. Então, nessa hora tem que buscar o ginecologista, discutir quais são as possibilidades. Ali optaram por dar um remédio para o sintoma, que era a insônia. No caso, era uma insônia que a gente chama de insônia inicial. Dificuldade em pegar no sono. Porque tem basicamente 3. Dificuldade em pegar o sono, dificuldade em manter o sono, quer dizer, a pessoa dorme e acorda no meio da madrugada. Esse é um outro tipo de insônia. E tem uma terceira que é a pessoa acordar muito cedo. O dela é a mais comum, que é a dificuldade em pegar no sono, rolar na cama e tal. Na época, trataram o sono com o remédio tarja preta, que é muito comum. Só que 10 anos se passaram. Ela teve menopausa com 50, hoje com 60, e ela ainda está tomando continua com o remédio. Então, tem que ver esse caso e destrinchar. Precisa ver se a causa básica foi tratada.
tratada. Tá. Será que ela tratou o distúrbio hormonal? Será que ela tratou o quadro depressivo? Ou se tem algum resíduo? O médico em algum momento discutiu outras alternativas? Será que nesse tempo ela alterou o ritmo de vida dela? Com mais atividade física, com mais rotina de sono, com controle que a gente chama de higiene do sono? Então precisa ver o que aconteceu de lá para cá para não ter saído do remédio do sono. Alguns casos, a pessoa usa remédio ao longo da vida inteira ou por várias décadas. Tá. Mas muitos, quando você se compromete a tirar o remédio, isso é possível. Nunca abruptamente, porque esse é o tipo de remédio que tem que ser tirado lentamente e sempre com ajuda O médica. famoso desmame, como diz. Desmame. Se tirar abruptamente, ela vai se sentir muito ansiosa, vai piorar muito o sono. Tá Então agora ela tem que fazer o quê? Buscar o médico de sono, neurologista, para discutir a vontade dela em tirar o remédio, para que ele prepare o terreno para isso. Para ver se tá apta a isso, né? Para Tem ver que fazer um se teste, né? se dá para tirar, É. se precisa tirar e decidir em tirar, como tirar, ajudar Tá bom. ela dessas dicas. Tá certo. Boa sorte, viu, Rita? Vamos torcer aqui por você. Vamos ver a próxima. Marcela Reis. Tenho uma leve dificuldade para iniciar o sono. Gostaria de saber se a televisão no quarto e se o uso de celular na cama realmente prejudicam o sono. Você falou isso e isso é uma verdade absoluta, cada vez mais frequente. A gente dorme do lado do celular e ele apita, ele cria uma ansiedade, a gente interage. Mais do que isso, a luz, né? É. A luz brilhante que o smartphone, o notebook e a televisão emite, inibe a secreção da melatonina, que é o hormônio da pineal do sono. Então a gente tem alguns sincronizadores do sono. O primeiro é o hábito. Então você tem que ter o hábito de dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, né? O segundo é a luz. A gente aprendeu ao longo do tempo a dormir quando a luz diminui. Sim. Então é importante evitar televisão no quarto. Se não der para evitar totalmente, porque é uma coisa cultural, Coloca o timer. tenta desligar antes de dormir. Se não der para desligar antes de dormir, pelo menos Pelo o menos, timer deixa 15 seria a terceira opção. minutinhos ali, A pior opção é deixar ligada a luz. A noite inteira. Porque o seu sono passa a oscilar de acordo com a programação. E é verdade que quando a gente tem alguma iluminação no quarto, a gente também não consegue produzir a melatonina? Isso é verdade. O ideal é que o quarto tenha uma iluminação indireta, nunca branca, nunca direta aos olhos. É importante que você se afaste dos smartphones e notebooks pelo menos 1 a 2 horas antes de deitar. Para a criança isso é muito importante. Às vezes a criança fica no tablet ou no smartphone e acaba não adormecendo na hora. É lógico que tem variações. Os adolescentes estão levando o celular para a cama e ficam lá e dormem juntos debaixo da coberta. Isso é um uma absurdo. loucura. Porque além da luz, você tem a questão da ansiedade. Você tem aquele pequeno apitinho e fala, vou ver mais uma mensagem. Aquela mensagem te gera uma emoção, né? É. Então a pessoa fica presa e interagindo. Na cama, o ideal é que você já vá com sono e vá para dormir. Não que você vá para ficar no notebook ou no smartphone. Tá. Então, fique com sono em outro ambiente e busque o quarto na hora que você estiver com sono. Isso também faz parte, então, de cuidar do ambiente do sono. Deixar o quarto o santuário do sono e não uma central de entretenimento. Exatamente, porque o cérebro ele tem um negócio que é o comportamento condicionado. Se ele é condicionado a dormir quando vai para o quarto, isso já vira uma indução do sono. O que seria um comportamento legal, então, para as pessoas começarem a colocar em prática hoje mesmo? Claro que quem dorme mal precisa procurar ajuda, porque tem que saber da importância de dormir bem, porque quando a gente começa a dormir bem, a gente rende melhor no dia, como a gente diz, né? A cabeça funciona melhor, o raciocínio fica mais acelerado, a gente tem uma série de benefícios, então isso é muito importante. Mas, de repente, a pessoa quer colocar em prática hoje algum hábito diferente do que ela já faz. Olha, eu assisto TV, ou então eu mexo no celular antes de dormir. Que dicas você daria, ou quanto tempo antes de dormir que a pessoa precisa ter um comportamento já pensando em descansar? Para ser bem objetivo, a gente tem algumas regras que a gente chama de higiene do sono. Primeiro, atividade física aeróbica de forma regular, mas não à noite, não perto do sono. Então, prefira a atividade física esportiva de manhã ou até o final da tarde, idealmente. Segundo, evitar alimentos estimulantes e excessivos, muito gordurosos ou muito estimulantes, próximo da hora de deitar. Vai ajudar bastante. Terceiro, um ambiente adequado. Uma boa cama, um bom colchão, uma boa roupa de cama, controle de temperatura e som. Então, cuide do seu ambiente. Quarto, regularidade. Dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. O corpo precisa de rotina. Rotina. Mesmo em finais de semana e feriados prolongados. Tá. Varia no máximo 1 hora para mais, para menos, mas sem muita variação para não sair dessa rotina. Quarto, diminuir a iluminação, principalmente direta aos olhos, a partir das 2 ou 1 hora antes de que você quer adormecer, Tá. para você já ir secretando a melatonina.
Quinto, evitar atividades muito estimulantes perto da hora de dormir. É melhor você preferir um alongamento, uma meditação, um banho, uma leitura, mas uma leitura tranquila, não uma leitura muito pesada. Tá. Eu já vi que você já pegou uma dica boa de leitura. Vamos aproveitar. Uma última pergunta antes da dica da leitura. Bora. É verdade que aquela luzinha de stand-by dos equipamentos que ficam no quarto atrapalha a produção de melatonina? É verdade. Na verdade, para pessoas muito sensíveis, até aquela luzinha atrapalha. Porque imagina um quarto escuro e aquela luz. Ela já gera uma repercussão. E aí, às vezes, o carregador de celular emite uma outra luz. Tem quartos que parecem uma discoteca de tanta luzinha pequena. Então, eu gosto de desligar tudo. Né? Fechar a iluminação e desligar, inclusive, o stand-by. Tá bom. Agora, falando em dica boa de leitura, eu tô com uma aqui, ó, na minha mão. Antes que eu me esqueça. O primeiro de muitos, como a gente estava falando, né, doutor? É o primeiro livro do Dr. Leandro Teles, uma leitura muito bacana, que tem técnicas, hábitos e dicas para afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Isso é muito importante nos dias de hoje, né, doutor? Afinal de contas, as pessoas estão muito aceleradas, mas absorvendo muito pouco, né? Verdade. E esse livro é um livro para todos, todas as idades. A gente dá algumas dicas para gerenciamento cognitivo e emocional, para que as pessoas possam ter um bom rendimento. E evitar uma série de doenças bem complicadas. Prevenção, no futuro, né? Prevenção dúvida. é tudo. Doutor Leandro Teles, neurologista, agradeço mais uma vez a participação aqui no Mulheres. Vou deixar o contato, leandroteles.com.br. leandroteles.com.br, você acessa o site, pode também seguir nas redes sociais. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Ótimo fim de semana para você. Também. Até semana que vem. Tchau, tchau.